Então eu saio da igreja, participei ali da missa, eu saio da igreja e levo o Cristo comigo. Isso é muito sério, né, minha gente? O Cristo vive em mim, Ele anda nos meus passos, Ele fala com a minha boca, Ele sorri com o meu sorriso, Ele olha com o meu olho. Então eu tenho a oportunidade de encarnar Deus na história. Eu levo este Deus por onde eu vou. Por isso que a gente estava dizendo que quando na nossa vida, nas nossas comunidades, a gente não percebe no outro essa vivência cristã, quando eu não sou também capaz de oferecer ao outro este Cristo que me habita, eu perco a oportunidade de tornar o cristianismo vivo. Eu perco a oportunidade de viver os benefícios do cristianismo, porque é tão mais fácil ser irmão do outro quando o Cristo é o nosso compromisso. Se o outro está levando a sério o seu batismo, a sua vida cristã, é muito mais fácil ser irmão dele, porque ele é naturalmente mais compreensível, ele é naturalmente mais justo, ele é naturalmente mais amoroso, mais solidário. E se eu também estou vivendo a mesma condição, é muito mais fácil estabelecer essa relação humana e passar por cima daquilo que é precário em nós. É por isso que, dentro das comunidades que se dizem cristãs, é muito mais causa de escândalo para os outros quando nós erramos do que para aqueles que não estão nem aí para o Evangelho. Nós precisamos ficar muito atentos, porque os nossos erros causam verdadeiras destruições naqueles que nos observam. Né? Padres falam mal um do outro, que são cruéis uns com os outros, que não praticam a caridade uns com os outros, se invejam e que por causa da inveja que sentem, falam mal nas oportunidades que têm. Isso é um contra-testemunho horroroso da nossa parte. Toda vez que eu me deixo mover pelas minhas mesquinharias e falo mal de um irmão meu no sacerdócio, eu estou dando um contra-testemunho terrível. Aquele que me escuta deve pensar isso, né? Onde será que está o Cristo neste homem que se diz padre? Onde é que está o compromisso dele com esse evangelho que ele diz que é tão verdadeiro? Eu, como padre, se eu tenho uma postura que é contrária à proposta do evangelho, você vai regalar os olhos e vai, não pode ser. Não é moralismo, não é fingimento, não é isso não. É meu compromisso. Ninguém me obrigou a ser padre. Mas a partir do momento que eu sou, o meu primeiro compromisso é radical isso em mim. É que o Cristo tenha a oportunidade de crescer na minha história, na minha vida, para que o meu sacerdócio não seja apenas no momento que eu estou no altar, não, é em todos os instantes. No meu acolhimento às pessoas, no meu respeito àquele que passa por mim, na minha fila para entrar no avião, na fila para entrar em algum espaço, para estar com alguém, em toda e qualquer oportunidade. Agora, se eu não presto atenção nesse meu dia a dia, é possível que eu me entregue aos vícios e que eu vá viver da pior forma possível. E isso dizendo que sou um cristão. Por isso que eu dizia no início, que se eu perceber que a minha vida sacerdotal começou a ser um obstáculo à minha vida cristã, eu preciso fazer alguma coisa. Quem dera nós tivéssemos a honestidade para reconhecer isso. Talvez nós teríamos mais coragem de abrir mão daquilo que de fato está nos atrapalhando a viver o nosso cristianismo. Falo isso porque somos tantos, né, que estão apegados ao poder que temos. Todas as instâncias. Você pega uma vida comunitária, alguém é chefe ali, se apega ansiosamente a esse poder, corre-se o risco de perder o que de fato Deus quer, que é colocar-nos na dinâmica de uma vida de santidade.
Então eu, como padre, você aí na sua comunidade, dentro da sua casa, o primeiro compromisso que você tem com o Evangelho é que esse Evangelho entre na sua mente, entre no seu coração e que ele lhe faça bem, para que você seja um irmão melhor, para que você seja um esposo melhor, uma esposa melhor, um amigo melhor, um namorado, uma namorada melhor, seja qual for o papel, uma mãe, um pai. Nós queremos o Evangelho, nós queremos ser cristãos, é porque nós acreditamos nos benefícios do ser cristão. Seremos melhores por ser cristãos. Seremos bem melhores, porque o Evangelho nos dá muitas munições, passam pela nossa cabeça e pelo nosso coração, que são convicções que nos livram do egoísmo, da mesquinharia, da pornografia, da infidelidade. Eu, como um cristão, se eu vivo verdadeiramente, honestamente, os meus compromissos como cristão, eu sou uma pessoa mais fácil de lidar. Eu não vou querer prejudicar o outro, minha palavra, com a minha atitude. Eu vou prestar mais atenção naquilo que eu posso fazer de bom do que naquilo que eu posso fazer. Aliás, eu vou retirar a maldade da minha pauta. Não entra mais na minha vida. Não quero que entre mais. Isso é viver a radicalidade do Evangelho. Não é ficar preso às regras. Senão daqui a pouco nós estamos voltando ao que Jesus condenou. Uma religiosidade desumana, cheia de regras, sem nenhuma caridade, sem nenhum senso de justiça. Nós vamos ressuscitar as práticas que fizeram Jesus morrer. Que Jesus morreu também por questões religiosas. Ele criticou o sistema religioso do seu tempo, altamente legalista, sem nenhuma misericórdia com os pobres, com os pecadores, com os frágeis, uma religião elitista, poderosa, fazia questão de demonstrar publicamente o poder, mas que nos bastidores o poder não era o serviço, não era o amor. Então nós corremos o risco de voltar ao legalismo do Antigo Testamento, de perder a oportunidade de viver essa revolução humana que o cristianismo nos propõe. E aí, a gente se priva de ser esse poder mágico na vida de alguém. Esse poder que fascina, que causa encantamento, não para nos prender, para que os outros se prendam a nós, não, mas para que eles também se apaixonem pelo Deus pelo qual nós nos apaixonamos. Isso é fundamental, minha gente. Volto a dizer, o que eu causo quando eu chego? Eu levo as pessoas para Deus? Eu convenço as pessoas no meu ambiente de trabalho que a bondade é o melhor caminho? Mas como é que eu convenço? Falando? Não, é sendo bom. É não permitindo o engano, é não permitindo que alguém seja enganado, é nunca fazendo parceria com a maldade, é não puxando o tapete do outro, é não inventando histórias, é não mentindo, é não caluniando, é não fofocando, é sendo um construtor dessa harmonia, sendo um promotor da paz. É assim que eu vou convencer o outro. É assim que eu vou evangelizar, dando testemunhos com a minha vida. Isso é tão fundamental nos dias de hoje, a gente ter a oportunidade de transformar um ambiente que a gente entra, de ser um elo de transformação
naquele ambiente. Por quê? Por causa das convicções religiosas que nós temos. Se essas convicções religiosas não geram atitudes, volto a dizer, estamos naquela mesma situação que Jesus condenou, que Jesus não aceitou e criticou profundamente. Essa oportunidade, sabe, de olhar para o passado e de não permitir que os erros sejam atualizados em nós, é uma oportunidade muito feliz. Eu não quero atualizar na minha vida os erros que fizeram com que Jesus se posicionasse contrário e que depois até resultasse numa sentença de condenação para ele. Senão a morte de Jesus foi em vão, o sacrifício de Jesus foi em vão. É claro, eu falo aqui, eu não estou condicionando, né? Em vão no sentido de eu, neste momento da minha vida, não honrar os motivos pelos quais o meu mestre foi. Não é justo eu, depois de tantos anos, em contato com esse evangelho, eu reproduzir na minha história atitudes que Jesus condenou naquela época. Seria muito vergonhoso para mim ser identificado como aquele que reacendeu os preconceitos do passado, ou aquele que reacendeu um discurso religioso que Jesus não fez questão de assimilar. Pelo contrário, combateu. Por isso que ele dizia, por isso que ele insistia tanto, que é no coração do ser humano que Deus mora, e é a partir deste coração que Deus se manifesta. E todo e qualquer testemunho de Deus passará pela coerência deste coração, que, embora sendo fraco, auxiliado pela graça, possa viver os desafios de trazer Deus para a história através da nossa. É isso que eu desejo para nós, que a nossa luta seja sempre muito honesta. Se você hoje percebe que Deus não está tendo oportunidade de manifestar-se ao mundo através de você, converta-se. Tenha coragem de mudar na estrutura da sua vida tudo aquilo que possa dificultar esse Deus de estar presente através de você. Pense que Deus trabalha lá no seu trabalho através de você, que Deus mora na sua casa através de você, que Deus anda pela sua cidade através de você, e que fará coisas maravilhosas na vida de muitas pessoas através de você. Porque o poder mágico de transformar, de tornar uma situação mais bonita, está inteiro colocado no seu coração. Vamos pedir que Ele abençoe o nosso propósito e nos fortaleça sempre mais. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece.
Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tem identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia. Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade. Aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil.
Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. E eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina. Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda, eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Tem um livro muito interessante, O Homem Insuficiente, do Luiz Felipe Pondé, e ele fala justamente disso, do quanto que na vida, viver essa insuficiência é um processo natural, de você descobrir que você não é todo, você não é completo, e que a experiência do encontro, quando saudável, ela permite justamente uma superação, ou até mesmo que passa pela compreensão disso, né? Eu me compreendo limitado, e o outro me ajuda a administrar melhor essa incompletude para ter uma harmonia. Intersubjetividade é essa, eu não me basto, eu preciso de você, eu preciso de alguém que me complete. Então, é claro que para eu me relacionar com alguém e ser comunhão, eu preciso ser totalmente eu. Não é? Como o pai é totalmente pai, o filho é totalmente filho, o espírito é totalmente espírito, mas cada um não se basta, por isso um se completa no outro. Pai é pai porque tem filho, filho é filho porque tem pai, e os dois têm uma relação que se chama Espírito Santo, e isso acontece em cada encontro. Agora nós dois estamos nos encontrando aqui, há entre nós o outro, e há a relação entre nós que é um terceiro, não é? E isso é o bonito. No casal isso é até mais bonito, porque nasce o filho.
não é? O eu te amo da declaração de amor acaba se tornando gente. A palavra se faz carne, se faz choro, se faz neném, não é? E em Deus há a mesma dinâmica. O amor é isso, né? O amor é relação. Se nós refletíssemos um pouco mais sobre isso, não viveríamos nos nossos apertamentos. Apartamentos sim, mas apertamentos não, naquela solidão desacompanhada. Você tem uma música interessante que fala sobre solidão acompanhada, não é? Nós, no fundo, somos pessoas solitárias. Há momentos que estou eu, meu travesseiro e Deus, não é? Mesmo o casal, quando um vira para um lado, o outro para o outro, há uma solidão no mesmo leito. Mas essa solidão tem que ser acompanhada, porque Deus sempre está conosco. E eu fico pensando, padre, o tanto que é difícil orientar alguém sem que essa orientação passe pelos egoísmos que são próprios daquele que orienta, né? Eu fico vendo o tanto que na vida é difícil você escutar uma palavra e você acreditar que aquela palavra esteja realmente comprometida com a sua felicidade. Isso é muito bom, porque num determinado momento da vida, o que a gente mais precisa é isso. É você confiar que o que o outro está lhe dizendo é favorável à nossa alegria, à nossa felicidade. Então o amor você se dá, você se doa, você abre o coração. Depois eu descobri que não basta o amor. A amorosidade é só um lado da moeda, nós precisamos ser amáveis. Quer dizer, eu tenho que dar condições de que o outro me ame, mas às vezes o outro é difícil. Daí eu escrevi como liderar pessoas difíceis. Depois que eu fui me dar conta, Fábio, que são os dois lados da moeda. O amor é como uma moeda que tem dois lados. A amorosidade e a amabilidade. Eu amar, mas eu permitir que o outro me ame, porque às vezes o meu coração está muito aberto para amar, para me doar. A mãe faz muito isso, né? Se dá inteira para os filhos, pai, mas nem sempre eu sou tão amável. Autossuficiente. Você falou da insuficiência, né? A pessoa amável, ela reconhece que não pode, que não consegue, que não se basta, né? Que precisa da ajuda do outro quando vem o sofrimento, quando vem a lágrima. É tão bom ter um ombro para chorar, uma pessoa que chega e diz, olha, estou aqui, né? Vamos lá, vamos para frente. Quem dirige a nossa vida, segundo o Espírito, é o próprio Deus. Então o Espírito Santo é o diretor espiritual. Direção espiritual é descobrir a direção do vento, a direção do Espírito de Deus. Essa ventania de Deus, ela me manda para o norte, me manda para o sul. A vontade de Deus me manda a cada momento para algum lugar. E direção espiritual é descobrir a direção do vento na minha vida. Então nós podemos ajudar alguém a discernir aqui também. E às vezes nessa direção do vento há obstáculos, né? Há entraves. Quantas pessoas que me perguntaram já sobre nulidade matrimonial, não é? E às vezes uma palavra pode ser uma chave que abre o cofre de um enigma vital. A pessoa não consegue ir para frente, está bloqueada nos seus relacionamentos, até no relacionamento com Deus, mas por que não, com as pessoas. E por quê? Porque falta uma palavra. E quem vai dizer essa palavra? Talvez ela não tenha quem diga essa palavra. E aquela palavra, ela diz, puxa, mas é verdade. E depois, claro, ela vai procurar um sacerdote, um amigo, alguém que possa ajudar a discernir essa direção do vento na vida. Acho que a gente se colocar na direção do vento para que ele possa nos levar, impulsionar, isso é muito interessante, essa metáfora. Porque o que às vezes acontece muito aqui no programa, e você sabe disso, que nos acompanha, é que às vezes o que a pessoa precisa é colocar-se no lugar certo. Eu gosto muito daquela definição de paraíso, que é o espaço delimitado para o encontro, né? Quando Adão e Eva saem do lugar delimitado para o encontro, eles estão fora desse impulso do vento. Aí entra todo o processo da dor, todo o processo da angústia. Não é que Deus tira isso de nós quando nós estamos no lugar certo, mas é que na verdade a gente se encaminha no jeito certo na própria vivência dessa experiência de dificuldade. Essa ideia é fantástica. Esse programa teria valido a pena só com essa ideia, Fábio, porque veja, por exemplo, o Padre Zezinho cantou, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. É genial, né? Porque aqueles que não estavam em Cafarnaum, quando ele passou, né? Ou ele estava ali, Zaqueu subiu na árvore, mas e quem? O vizinho dele que ficou dentro de casa e não foi olhar o que estava acontecendo. Não viu, e Jesus não passou na vida dele. Jesus passou na frente da casa dele. O caso mais emblemático desse sujeito que estava fora do lugar estava no lugar errado na hora certa, né? É o Tomé, né?
Jesus apareceu e ele faltou. Ele não estava lá quando Jesus apareceu depois da ressurreição. Daí na semana seguinte ele estava, mas aí Jesus não apareceu. E aí ele duvidou. Mas só se eu colocar a mão. E daí quando Jesus aparece, a fé dele tem um pouco mais de dificuldade que a dos outros. Justamente. Né? E é interessante, Padre, porque Deus se utiliza de formas tão inusitadas para isso acontecer, né? Eu me recordo que uma vez eu recebi um testemunho de uma pessoa que teve a sua vida modificada por uma entrevista que estava acontecendo. Não sei se, eu acho que era no comando aqui tinha um programa, o Resgate da Madrugada, né? Vocês lembram disso? E eu estava naquele resgate, a pessoa ligou a televisão, e começou a me ouvir falar. Quando ia mudar o canal, ela escutou que eu era padre, e eu estava com um tênis laranjado. Aí foi um padre com tênis laranjado, começou a prestar atenção, porque achou inusitado o fato de um padre estar usando um tênis laranjado. E ela disse, no testemunho que ela me escreveu um tempo depois, que Deus modificou a vida dela através das palavras que estavam sendo ditas naquele momento, que esclareceram muitas coisas que dentro dela eram difíceis de serem compreendidas, e que acelerou um processo de conversão na vida dela por causa de um tênis laranjado. Isso é muito interessante. A palavra, ela nos chega através de posturas, através de situações inusitadas, né? Por exemplo, mãe e filho, o tempo todo a gente precisa se perdoar, porque a gente não quer desistir um do outro. Embora também tenha uma visão romântica, né? Porque às vezes a gente acha que porque é mãe, a pessoa sempre vai ser boa com seus filhos. Não é garantia. Há mulheres que nem tinham vocação para a maternidade e acidentalmente tornaram-se mães. E aí toda a dificuldade que ela vai ter, por não ter querido ser mãe, vai se manifestar ali, na relação com o filho. A mesma coisa um filho. Ele pode não ter gratidão suficiente e ter com a mãe, com o pai, uma relação extremamente ferida, machucada, difícil. Então não é garantia. Mas o comum, a grande maioria, que tem experiências positivas com a maternidade, com a paternidade, a gente precisa perdoar filho todo dia. E você também perdoar seus pais. Aliás, à medida em que a gente vai se tornando consciente da nossa história, a gente vai descobrindo o quanto os nossos pais erraram com a gente. Não se trata de jogar pedras e de ficar ofendendo e de dizer, olha o que você fez comigo. Não, aconteceu, já passou. Hoje você vai construir experiências de perdão. Num primeiro momento até verbalizando, dizendo, mãe, tornei-me consciente do mal que a senhora me fez naquele momento. E eu sinto que eu preciso perdoá-la. Aí entra a ação de Deus em nós. Porque quando a gente descobre que tem um valor, é claro que a gente quer perdoar. A gente não quer perder aquela pessoa. Não é? Se você percebe que há um valor naquela amizade, naquele relacionamento, naquele namoro, você vai lutar para que o perdão aconteça. Agora, o outro lado também é verdadeiro. Às vezes você identifica que você quer perdoar. Você não quer guardar aquela mágoa dentro de você. Mesmo porque perdoar é sempre uma atitude muito inteligente. Quando eu perdoo, eu limpo o meu coração dos resíduos do acontecimento desagradável. Então, quando eu olho nos olhos do outro e digo, olha, eu perdoo você pelo mal que você me fez. E às vezes até preciso me perdoar por ter permitido o mal que você me fez. Porque às vezes o outro nos machuca é com a nossa autorização. Nós vamos sendo condescendentes, a gente vai percebendo a invasão do outro, a gente vai notando a agressividade do outro, ou até mesmo um temperamento que não condiz muito com o nosso, e aí aquela pessoa é muito invasiva,
e ela provoca sofrimento na gente o tempo todo. Aí de repente derrama, entorna, né? Como diz lá em Minas Gerais, o caldo entorna e você fica diante de uma situação desagradável, precisando perdoar. Só que aí você chega à conclusão de que você não quer ficar com aquela mágoa, você não quer guardar aquela experiência ruim, por isso você perdoa, mas você também chega à conclusão de que você não quer aquela pessoa na sua vida. Isso é absolutamente saudável. Você não é obrigado a conviver de maneira íntima com todo mundo. E não é pecado, viu? Às vezes, nós temos uma visão muito equivocada de ficar pensando que nós temos que manter na nossa vida todas as pessoas que nos feriram porque nós somos cristãos. Não. Eu digo isso por onde eu vou, porque é absolutamente libertador e as pessoas precisam ouvir isso. Muitas vezes, religiosamente, elas ficam condicionadas que as exigências cristãs nos fazem ter que ter ao nosso lado as pessoas que nos fazem mal, por exemplo. Não. Jesus disse: se o teu braço te leva a pecar, corte-o. Se o teu pé te leva ao pecado, corte-o. Jesus não está falando do nosso corpo físico. Mesmo que se nós fôssemos amputar todas as partes do nosso corpo que nos levam ao pecado, não vai sobrar absolutamente nada de nós. Jesus está falando de estruturas, de pessoas, de situações que nós precisamos eliminar para que a gente possa seguir em paz. Então, muitas vezes, o perdão será uma experiência de continuidade, mas também será uma experiência de ruptura. Você não precisa levar adiante um relacionamento que você já identificou que faz mal a você. E às vezes, minha gente, infelizmente, nós reconhecemos isso até dentro de casa. Porque não é porque é meu irmão que é garantia de que ele me ame, que ele me queira bem. Não. Às vezes é meu irmão e quer o meu mal. Às vezes é meu irmão e tem muita inveja de mim. Olha o primeiro assassinato que é narrado na Sagrada Escritura. É um irmão matando outro irmão. Então, precisamos perder essa visão romântica que o fato de ter o mesmo sangue que nós é garantia de que existe amor. Não é. Às vezes tem o mesmo sangue que nós, mas não desfruta do mesmo entendimento, do mesmo querer bem. Então eu posso respeitosamente dizer a um irmão: o meu amor por você nunca me permitirá fazer mal, querer o seu mal. Mas eu tenho o direito de dizer que não quero você participando da minha vida. Sim, isso é libertador. Então eu posso perdoar e gentilmente dizer: perdoo, mas não quero mais você comigo. E isso não é pecado. Porque eu já identifiquei que aquele relacionamento nos faz mal. Pecado é quando a gente insiste em levar com a gente uma pessoa que não nos favorece em nada, ou também o contrário. Às vezes eu não favoreço a outra pessoa, porque sou possessivo, porque sou invejoso. Então eu sou um peso na vida do outro. E ele tem todo o direito de honestamente olhar nos meus olhos e dizer: Fábio, não quero mais você na minha vida. E por mais que isso me doa, eu preciso aceitar. Porque infelizmente eu não consegui com ele aquilo que eu consegui com a maioria das pessoas.
Porque também não é assim, eu errei com aquela pessoa, eu vou errar com todo mundo. A não ser que você tenha um desvio de caráter. Se você tiver um desvio de caráter, se você for uma pessoa psicopata, por exemplo, que não pensa em ninguém, você vai fazer um estrago por onde você for. Mas às vezes o seu erro foi com aquela pessoa. E a outra pessoa tem todo o direito de não lhe querer mais na vida dela. E a atitude mais sábia é não insistindo. Tá bom, vamos guardar o que de bom nós vivemos juntos. Você reconstrói a sua vida, eu reconstruo a minha, e assim vamos. É assim que tem que ser. Reconstruímos as nossas histórias, mantemos o respeito uns pelos outros, mas não precisamos continuar juntos. Minha gente, eu sei que às vezes parece difícil, mas quando a gente vai viver isso na prática, é libertador. Quando você é capaz de dizer, olhando nos olhos, você é meu irmão, você é meu amigo, mas você não me faz bem. Isso é libertador. E faz parte da nossa evolução espiritual. A evolução espiritual consiste justamente em você saber dizer aquilo que você quer e o que você não quer para a sua vida. É o que Jesus quer de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa frase de Jesus move as nossas consciências. Eu estou sempre tentando buscar a minha verdade e o outro participa dela. Agora, se eu quero seguir com o outro, se eu já cheguei à conclusão de que não me faz bem, eu tenho o direito de não seguir com ele e não estar em estado de pecado. E o outro a mesma coisa. Ele tem o direito de seguir sem mim e não ficar em estado de pecado. Pecado é a gente viver na falsidade, machucando uns aos outros, fingindo que amamos, hipocritamente dizendo que somos isso, que somos aquilo, quando lá no fundo nós sabemos que não somos. Pecado é a hipocrisia de parecer que está tudo bem, quando na verdade não está. Que você possa fazer uma faxina no seu coração. Que você descubra qual é a dimensão do pecado que você precisa pedir perdão. Que você descubra em si quais são as realidades que você precisa se reconciliar com Deus. Porque em estado de esclarecimento, e nós podemos chamar isso de oração, porque quando a nossa consciência entra em ação, a nossa vida é oração. Oração é estar consciente o tempo todo. Em estado de oração, você descobre com quem você quer continuar e com quem você não quer. Perdoe o que vale a pena, perdoe o que você quer que siga. Perdoe também o que você não quer que siga. Perdoar é a única opção que o cristão tem. É preciso paz para poder sorrir. E a paz, ela nasce mesmo nas dificuldades. É o caso desse testemunho que nós temos aqui, minha gente. Que eu estou com ele já há quase 15 dias. Veja que história comovente. Lá de Campos, dos Goitacazes. Padre Fábio, eu sou a mãe de Maria Luísa, esposa de Marcelo. Meu nome é Thaís. Aconteceu uma tragédia aos olhos humanos no dia 16 de janeiro, que comoveu toda a nossa cidade. Mas aos meus olhos, Padre, eu recebi como uma grande dádiva. Tive a oportunidade de ser mãe de um anjo,
Eu não podia ter filhos. E antes de fazer tratamento, me entreguei inteiramente nas mãos de Deus e disse: se for para eu sofrer nas tentativas de engravidar um aborto, não me dê esta graça. Eu não suportaria a perda. Fiz tratamento, engravidei em apenas um mês de tratamento, apenas regulando o meu ciclo menstrual. Foi a grande graça que recebi. Mas no íntimo, sempre soube que não seria fácil. Como também sentia que a minha filha seria diferente e que viria para a salvação de muitos. Mas isso me perturbava, Padre, porque nesses momentos eu me confundia com a Virgem Maria e pensava: não vou dar vida ao menino Jesus. Mas sabia que eu daria à luz a uma grande mulher. Tive gravidez de risco, fiquei de repouso e essa criança foi banhada em oração. Seu nascimento foi em Itaperuna, no estado do Rio. E logo pequenininha, veio em meus braços pela estrada. E eu a comparava a todo momento com o menino Jesus, com muito medo de estar blasfemando. Bem, vivi um intenso dia de amor e preparação para entregar a minha filha ao Senhor. Eu achava que a minha educação a faria uma grande mulher de Deus. Estive na Canção Nova para entregar o umbigo da minha querida filha, que guardei durante 1 ano e 10 meses, até eu ir à Canção Nova. Eu queria enterrar o umbigo de Malu na presença dela, uma vez que ela era muito esperta e falava tudo, e entendia que iríamos enterrar o seu umbigo junto à imagem de Nossa Senhora na Canção Nova. Lá falamos, eu e ela: Maria Luísa é do Senhor. Depois eu disse: Senhor, eu te entrego a minha filha, ela não me pertence. Só não sabia, Padre Fábio, que no dia em que eu fui enterrar o umbigo da minha filha, agradecendo a Deus a graça de tê-la em nossa vida, que eu teria que enterrá-la de fato. Ao voltar para a nossa cidade e continuarmos as nossas férias, sofremos um acidente que resultou na morte de Malu e deixou meu marido em estado grave. E eu, embora dirigindo o carro tenha sido arremessada para fora, só tive ferimentos sobre a pele. Fui preservada em toda a minha saúde. Toda a nossa cidade, Padre, amigos, somos muito conhecidos aqui, temos uma caminhada na igreja, somos professores, todo mundo pensava que eu não suportaria receber a notícia de que minha filha estava morta. Eu, na verdade, sofri sim, muito. Mas fiquei lisonjeada, pois tive a certeza de que Deus me deu a graça de ser a mãe de um anjo. Não fui a mãe de Jesus, mas fui a mãe de um anjo que pude presentear ao Senhor como o meu maior bem, uma vez que só o Senhor havia me dado essa graça nesta vida. Meu marido está internado com a medula preservada, embora em estado delicado. Minha luta não acabou. Quanto à recuperação dele, confesso que tenho medo, mas também o entrego ao Senhor. Escrevo apenas para dizer que suas palavras, que os seus livros estão me acalentando todas as manhãs, antes de visitá-lo no hospital, onde não suportaria se não me alicerçasse nessas suas palestras. Uma multidão se reúne em oração pela recuperação da nossa família, e estamos arrastando uma multidão, quando nem mesmo ainda acabou o nosso sofrimento. E agora recebi uma ligação de alguém me perguntando se eu não queria escrever essa história para o Senhor. Padre Fábio, conto com suas orações e faço questão de dar o testemunho da minha dor, na certeza de que não pertenço a esse mundo. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Thaís Almada. A Thaís mandou para nós aqui
a foto da Maria Luísa. Se tiver como mostrar. Eu fiz questão, minha gente, de trazer esse testemunho, porque eu fiquei muito mexido com ele, sabe? Fico pensando que às vezes nós tocamos em tanto sofrimento todos os dias e eu particularmente gosto de ter muito respeito por quem sofre. Eu tuitei isso ontem e isso é uma verdade para mim. Eu acredito mesmo nas lágrimas. Não acredito tanto nos sorrisos como eu acredito nas lágrimas. Esse testemunho, ele mexe comigo por um motivo muito simples. Ele é evangélico. É um testemunho de alguém que esteja profundamente visitado por Deus é que tem condições de dizer o que a Thaís disse. Fico muito comovido toda vez que Nossa Senhora da Piedade, a cena da Pietà, se repete nos nossos dias. Porque acho que com todo respeito a todo mundo que sofre, eu ainda acho que a pior dor que um ser humano pode viver é essa. Uma criança tão esperada, como ela disse, né? Tão desejada, tão sonhada, vem pela graça de Deus sem precisar de muito tratamento, vive 1 ano e 10 meses, eles vêm à Canção Nova para cumprir uma promessa, sepultar o umbigo da filha num território que eles consideram especial para eles, e a voltar a essa tragédia. A tragédia nos cala, nós não temos resposta para isso, nós não temos o que dizer. Nenhuma palavra mágica pode apagar a dor. Mas a palavra da Thaís nos serve hoje como um testemunho de fé. E volto ao início da minha fala. Por que faço questão de dizer e de contá-lo? Porque eu acho que ele nos acorda. Não é? Ele nos acorda. É tão difícil dar graças a Deus no momento da dor. É tão raro isso acontecer, é tão raro a gente ver, que quando acontece, a gente precisa fazer justiça. A partida de alguém que a gente ama é sempre tão dolorosa, é sempre tão sofrida. E o testemunho da Thaís, no momento que eu li, ele foi de conversão para mim. De pensar que meu coração tão cheio de misérias, às vezes não é capaz de perceber a felicidade ao meu lado. Meu coração tão cheio de imperfeições, não é capaz de ser grato. E que essa é a conversão mais urgente que eu preciso viver. Ser grato. Ser grato ao dia que eu tive, às pessoas que participaram dele. Ser grato à saúde que Deus me concedeu hoje. Ser grato à oportunidade de estar aqui com vocês. De alimentar os meus sonhos. De ter a oportunidade de receber esse testemunho, de saber que estamos unidos, que a comunhão um dia foi estabelecida e que essa trama invisível da existência foi nos amarrando, que você está no coração de alguém que sofre mesmo sem você nunca ter estado com ela, que você ajuda a atribuir sentido aonde está o absurdo, e que isso nos identifica humanos, que esse é o principal aspecto da humanidade, quando nós somos capazes de estar juntos mesmo quando a geografia nos separa. Porque existe uma palavra sendo comunicada. E que surpreendentemente Deus atravessa essas palavras imperfeitas, esses formatos tão imperfeitos,
que os formatos humanos são sempre precários, são sempre imperfeitos. Esse cenário é imperfeito, a nossa técnica é imperfeita, a nossa palavra é imperfeita. Mas Deus não se limita diante de tudo isso. Ele passa por ela. Ele acontece através dela. Eu não poderia voltar, começar de outro jeito, de outra forma. Agradecendo a Deus pela vida da Thaís, pela capacidade que essa mulher tem de crer na ressurreição e de até mesmo nos assustar com um testemunho tão vivo, tão cheio de verdade. E para você, Thaís, e para todos os que nos assistem neste momento, na tentativa de encontrar um significado para a dor, eu me coloco mais uma vez disponível, em comunhão, desejoso de estar aqui sempre, fazendo do nosso programa uma oportunidade de encontro. Que a vida é assim. Um dia a gente chega, no outro a gente vai embora. O que nos diferencia é o que a gente faz entre o dia que chega e o que a gente vai embora. A grande questão da vida é essa, é o que a gente faz entre o dia que a gente chega e o dia que a gente vai embora. Você foi até o final. Isso é mais do que assistir a um vídeo. É um ato de atenção num tempo em que quase ninguém escuta até o fim. Mostre nos comentários de onde você está nos acompanhando e, se quiser, espalhe esse conteúdo para alguém que valorize isso tanto quanto você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Preciso lidar com tudo isso. Preciso acordar tudo isso. Então a qualidade da vida, quando eu digo que eu amo Deus acima de todas as coisas, eu estou reconhecendo isso. Há em mim uma inteligência, o meu corpo tem uma inteligência. A minha mente tem uma forma de comando que eu preciso aprender. Eu não posso ser refém da minha mente. Eu não posso ser refém do meu corpo. Essa parte de mim que está falando aqui, inclusive agora, com essa consciência de que eu sou corpo e mente, é essa parte aqui que tem esse comando, inclusive com uma capacidade de refletir sobre tudo isso, é que deve estar no comando. Mas eu tenho consciência de que não sou eu que me dei tudo isso, eu recebi de Deus. Então, toda vez que eu tenho um equilíbrio com o meu corpo, um equilíbrio com a minha mente, eu estou reconhecendo publicamente que eu estou potencializando aquilo que Deus me deu. Então eu lido melhor comigo. Você, quando aprender, desculpe se você já sabe, mas eu sei que todos nós precisamos aprender diariamente isso. Quando a gente começa a aprender a lidar com o corpo, a lidar com a mente, a nossa vida espiritual fica mais qualificada. E eu lamento que dentro do contexto católico nós tenhamos falado tão pouco dessas coisas. Eu me lembro que, num determinado momento, a espiritualidade católica ficou tão empobrecida, e eu vivi isso, que era absolutamente proibido em falar de técnicas de yoga, por exemplo, como se isso fosse um pecado, como se isso fosse uma ciência misteriosa. Para com isso. Vamos aprender com os nossos irmãos orientais, que sempre tiveram uma capacidade enorme, uma espiritualidade que influía na saúde do corpo. Não existe misticismo nisso. Eu sei que durante muito tempo nós ficamos ouvindo que nós precisamos nos purificar das influências das outras religiões. Pelo amor de Deus, que arrogância!
Não faz sentido. Se a outra religião tem um aspecto positivo, vamos incorporá-la. Jesus era um homem de meditação. Aquele momento que ele está no Getsêmani, é claro que Jesus estava em posturas de oração, de meditação. E os discípulos que não tinham a mesma habilidade que ele, não tinham desenvolvido, dormiam. E Jesus tinha que ir lá acordar, falar, vamos lá, gente. Então, durante muito tempo, nós olhamos para essas técnicas orientais como se elas fossem pecaminosas, como se elas fossem uma oposição à nossa fé. Não. Mantenha aí o seu corpo de fé. Você acredita na ressurreição de Jesus? Você tem um código de ética cristão que você administra, que você... Mas descubra uma forma de lidar melhor com o seu corpo. A sua religião, a sua espiritualidade precisa fazer isso com você. Não adianta nada você ter uma busca espiritual se você não tem uma busca pela saúde do corpo. É um contra-testemunho. Deus acima de todas as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas. Eu não coloco absolutamente nada acima de Deus. Eu percebo tudo como uma oportunidade de reconhecer o que Ele me deu. Ele nos deu um corpo, Ele nos deu uma mente e nós temos a oportunidade de cuidar disso. Quando nós temos essa compreensão, a arrogância não mora em nós. Você vai olhar para o seu trabalho, para o dinheiro que você alcançou, e você vai reconhecer nisso tudo uma feliz oportunidade que Deus está lhe dando de transformar o mundo num lugar melhor. Tem muito mais dinheiro que os outros? Aprenda a fazer alguma coisa pelos outros. Adote situações que você sabe que são justas, que seria lindo você ajudar. Essa semana, por exemplo, dia 27, é o aniversário da Vó Tutu. Vó Tutu é uma senhora que mora lá na Brasilândia, na comunidade Brasilândia, em São Paulo. Não sei como está a situação atualmente, mas era, no momento da pandemia, no auge da pandemia, o lugar de maior contaminação em São Paulo. Vó Tutu resolveu fazer o bem produzindo pães. E toda a família da Vó Tutu está lá, envolvida com ela. Vó Tutu essa semana faz aniversário, dia 27. E qual é o presente que ela quer de nós? R$1 de cada um. Olha só, a simplicidade dela. Ela estipulou isso antes. R$1. Claro que se você puder dar 10, se você puder dar 100, se você puder dar 1.000, dê. Eu só estou dando um exemplo. Um lugar em que você pode fazer o seu dinheiro, o fruto do seu trabalho, que às vezes lhe sobra. Sim, há pessoas em que o dinheiro falta. Há situações em que o dinheiro sobra. Amar a Deus acima de todas as coisas é você ter essa sensibilidade. O dinheiro que sobra eu quero ajudar situações em que eu acredito que o dinheiro não será desviado, em que ali existe uma reta intenção. Aí nós descobrimos que, porque amo a Deus acima de todas as coisas, o meu dinheiro não me tem. O meu dinheiro não é meu proprietário. Eu tenho dinheiro, mas não é o dinheiro que me tem. Quando é o dinheiro que me tem, eu já esqueci esse amor a Deus acima de todas as coisas. Eu estou amando o dinheiro acima de todas as coisas. Mas quando eu reconheço que ele é um fruto do trabalho que eu realizo, fruto da saúde que Deus me deu, da vida que eu estou buscando com Deus, eu vou lá e dou a minha parte. Inclusive, eu estou convidando você. Procure aqui no Instagram, eu sigo, Vó Tutu, só procurar assim no Instagram, você vai encontrar. Se o seu dinheiro sobra e você quiser ajudar a Vó Tutu, você está fazendo um gesto muito concreto nos dias de hoje, ajudando uma situação que de fato precisa. Você está amando a Deus acima de todas as coisas. Você está dando um direcionamento ao seu dinheiro. Você está buscando uma perspectiva solidária para o seu trabalho. Isso é tão lindo, minha gente. É muito triste quando nós encontramos pessoas que são reféns do dinheiro.
Não conseguem enxergar mais nada na vida, só dinheiro, só dinheiro. E às vezes passam uma vida inteira trabalhando só para ter o prazer de ver alcançar números maiores. Nem tem satisfação com aquele dinheiro. A satisfação não é para fazer uma viagem, não é para fazer uma festa, não é para receber bem os amigos, não. A satisfação é para ver o número crescer. E vive como um pobre. Eu conheço muita gente. Nos nossos interiores, então, é muito comum isso. Aquela família que vive assim, com uma certa simplicidade, que é praticamente dona da cidade, de todos os imóveis, nunca fizeram uma viagem e sempre tiveram vontade, porque gostam de guardar. Tem gente que gosta de guardar dinheiro, tem gente que tem fetiche. Se pudesse, nem deixaria no banco, gostaria de lustrar as notinhas todos os dias. Tem uns que guardam na cueca. Gostam de ver o dinheiro, gostam de ter uma relação com o dinheiro assim. Outros não. A gente trabalha e o dinheiro que chega a gente vai gastando, a gente vai vivendo. Para isso que ele serve, para poder provocar alegrias, para poder fazer a vida ser mais qualificada, para a gente poder amar concretamente as pessoas. Sim, é lindo quando você pode amar concretamente uma pessoa, quando você generosamente escolhe: eu vou dar uma casa para você, eu vou lhe tirar do aluguel, meu filho. Você como pai sabe disso. Ou quando você pode materialmente presentear o outro com aquilo que você sabe que ele está precisando. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. Não é o dinheiro que manda em mim, sou eu que mando em mim. Amar a Deus acima de todas as coisas é a primeira regra, mas depois vem uma outra, com o mesmo nível de importância, porque eu costumo pensar essas duas premissas num modelo circular. Amo Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E assim. Quando Jesus fala que nós devemos amar os próximos, primeiramente não significa próximo aquele que está geograficamente próximo a mim, não. Próximo é todo aquele que tem a proximidade da condição. Todo aquele que sofre como eu sofro, que se alegra como eu me alegro, e que às vezes tem uma história muito diferente da minha, que fez com que ele ficasse muito melhor que eu, ou fez com que ele ficasse muito pior do ponto de vista emocional, dos traumas. Sim, tem gente que está, do ponto de vista emocional, num caos. Foi muito maltratado pela vida, foi muito mal amado, então se desenvolveu de maneira muito desastrosa. E às vezes comete mais crimes do que nós, erra muito mais do que nós, mas é próximo. Desperta para você ver o que você tem de pior para ver, o monstro que você se transforma. Dê vazão às suas misérias para você ver onde você vai parar. Debaixo dessa pele que nos veste, todos nós somos um pouco monstros, capazes de atrocidades, capazes de crueldades. Basta que a gente estimule. Então não tem que ter essa história: eu sou melhor que você. Não, você pode estar numa condição mais favorável, mas lhe coloque numa situação desfavorável para você ver. Você se transformar. Põe a gente dentro de um galpão e deixa a gente com fome e jogue o primeiro alimento lá dentro para ver como nós vamos nos comportar. Tudo depende de como somos estimulados. Então, quando Jesus fala amar a Deus acima de todas as coisas, já fiz a reflexão, e ao próximo como a ti mesmo, Ele está nos convidando a amar a todos. O que era o elan vital na filosofia de Bergson? Era justamente aquele elemento da vida que dá a liga, que faz com que eu não perca a vontade de viver.
Que eu não fique desanimado de existir. Porque é pesado viver, gente. Dá um trabalho danado ser quem a gente é. Eu vivo os meus pesos, você vive os seus. E aí, se a gente não tem esse elan vital, a gente vai sucumbir à primeira crítica que ocorrer, à primeira situação desagradável que a gente tiver que enfrentar. E é assim que nós vamos reestabelecendo esse elan vital, e a gente vai agregando sempre mais valores para que esse elan vital seja sempre sustentador. Viktor Frankl dizia que para alguém dar conta da vida, ela precisa ter um sentido. E esse sentido pode estar localizado em várias situações. Eu posso ter no sentido da minha vida uma meta futura. De repente eu estou estudando e eu quero ser médico. Ser médico é um sentido para eu acordar cedo todos os dias, vencer as dificuldades da faculdade, vencer as lutas que eu preciso estabelecer todos os dias, porque não é fácil a gente alcançar metas. Metas estarão sempre envolvidas em distâncias, estarão sempre perpassadas por dificuldades. Aí eu descubro o assombro da metafísica, eu descubro o elan vital da filosofia de Bergson, e eu descubro o sentido da vida de Viktor Frankl. Várias explicações para uma mesma coisa. E na verdade, no momento que a gente está vivendo, a gente nem precisa da compreensão teórica da filosofia. O que a gente precisa mesmo é da coragem para que esta filosofia se encarne na nossa existência. Da mesma maneira como o Verbo de Deus se encarnou no seio de Maria, no ventre de Maria. Eu preciso viver esse mistério da encarnação todos os dias. Eu preciso encarnar em mim todos os sonhos que eu necessito para ser quem eu sou, as metas, os propósitos, aquilo que eu estabeleço. Olha, eu não quero morrer com esses defeitos, então eu estabeleço metas para vencer esses defeitos. E aí eu vou sendo feliz, compreendendo que felicidade neste caso não é um mar de rosas, não são só alegrias, não. Felicidade como sendo aquela sensação boa de você estar lutando como precisa lutar para que as coisas venham a acontecer como você de alguma maneira projetou. E ainda que não aconteça totalmente como você projetou, você vai saber lidar com os resultados que são contrários, porque isso é uma questão de sabedoria, é uma questão de maturidade. Só as crianças esperam que a vida seja perfeita. E à medida que elas vão crescendo em maturidade, elas vão descobrindo que não é bem assim. Não é verdade? Não é uma das maiores lutas que nós precisamos viver? Um dos maiores lutos que nós precisamos organizar como pessoas é este. É eu entender que a vida não é como eu gostaria que fosse. Mas eu pego aquilo que é e faço um trabalho comigo para que a minha felicidade seja possível, mesmo quando tudo parece irremediavelmente perdido. Tantos testemunhos, tantas pessoas que nos escreveram e que nos contaram justamente momentos difíceis, ou então que estão enfrentando agora dificuldades, que se a gente não cuida, elas vão se avolumando, elas vão crescendo, e depois fica impossível de superá-las. É igual goteira, minha gente. Se no seu telhado tem uma goteirinha pequena, conserte logo, porque essa goteira pode começar a pingar pela parede, no chão, e ela pode causar uma infiltração terrível. Por quê? Uma gota d'água não pode prejudicar uma parede, mas uma gota d'água pingando todos os dias, aí sim ela tem poder de destruição. O mesmo acontece na nossa vida, né? De vez em quando a gente vai permitindo que as pequenas gotas do ressentimento, da mágoa, do ódio, do desajuste afetivo, isso vai pingando dentro de nós, até nos nossos relacionamentos, né? Se a gente não corrige todos os dias aquilo que está errado entre nós, a gente corre o risco de depois não ter mais remédio, porque a gente permitiu que a gota fosse minando, fosse impregnando e prejudicando a estrutura. Uma casa terá que ser demolida se ela foi prejudicada na sua estrutura. Se a parede está feia,
Você entra dentro de uma casa, às vezes está tudo tão sujo, né? Mas se a base, se a estrutura está bem cuidada, não tem problema nenhum. Mesma coisa somos nós. A gente também precisa fazer passar por esse processo de transformação todos os dias, né? De análise. Poderíamos usar um termo da psicologia, por que não? Fazer a análise é o quê? É você perceber onde é que está pingando. E o que está pingando. Para que você possa ter uma ação efetiva que tenha a possibilidade de modificar, que tenha a possibilidade de transformar aquilo que está lhe incomodando. Porque cá entre nós, a vida é muito boa para que a gente venha perdê-la com goteiras, não é verdade? Com coisas ruins. Não. Aquilo que incomoda o coração hoje precisa ser resolvido hoje. Sabe por quê? Porque você merece dormir bem. É direito seu deitar na sua cama daqui a pouco, ou agora já, e você dormir bem, tranquilo. Por quê? Porque você corrigiu as goteiras que estavam prejudicando a sua paz, a sua saúde afetiva, né? Essa digestão emocional que, se a gente não faz todos os dias, começa a fazer muito mal para a gente. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que a vida seja difícil, ninguém está fora da possibilidade de ser feliz. Apesar de todos os problemas que tem, de todos os limites que precisa enfrentar, faz parte da nossa condição humana. Ninguém tem vida perfeita. Gente, quando nós começamos a compreender a felicidade como um projeto possível, quando a gente deixa de idealizar essa felicidade, eu vou ser feliz quando isso for assim, quando fulano de tal, quando meu marido for perfeito, quando a minha esposa for perfeita, não vai nunca. As pessoas não serão perfeitas. Agora você pode buscar uma harmonia interior que vai lhe dar condições de lidar um pouco melhor com a imperfeição do outro e até, minha gente, lidar com ela de maneira mais responsável. Porque às vezes nós fazemos a manutenção do erro do outro. Às vezes somos nós os responsáveis pela não mudança do outro. Muitas vezes sou eu o responsável por aquilo que não é transformado no outro. Minha gente, toda vez que Jesus nos coloca diante de uma realidade que precisa ser transformada, o primeiro a ser beneficiado somos nós. Porque às vezes a gente fica interpretando, né? Que Deus egoísta é esse que fica querendo que eu seja como Ele quer que eu seja? Não. É que a consciência de Deus sobre o que eu posso ser é muito mais iluminada do que a minha. E o seu querer para mim é que eu esgote essas possibilidades ao máximo. Eu preciso elevar à categoria máxima as minhas possibilidades. Porque Deus sabe que eu posso. Ele sabe quais são os meus talentos, Ele sabe quais são as minhas possibilidades, as minhas aptidões. Mas eu posso correr o risco de morrer sem ter descoberto. Porque não cravei as unhas na matéria-prima da minha realidade. Não cravei as unhas para poder arrancar todos os excessos que tantas vezes me afastam daquilo que eu posso ser. E muitas vezes me limito a ser um ser amargurado, mais ou menos, derrubado. Porque não faço o enfrentamento para eu ser quem eu posso ser.
Nós somos a luta, nós somos a estrada. Eu vou me transformando, eu vou agregando na minha experiência tudo aquilo que eu vou recolhendo pela estrada. É isso que vai me tornando mais feliz, minha gente. E eu gosto particularmente de usar muito mais o termo realizado do que feliz. Eu preciso me realizar como pessoa. Eu acho que a palavra realização, ela inspira um pouco mais do que felicidade. Eu ser um homem realizado, mesmo tendo problemas, estou no lugar certo, fazendo a coisa certa. Por isso vou dormir bem. Por isso vou estar satisfeito com as lutas que eu preciso enfrentar. Porque dificuldade todo mundo tem. Não é no seu trabalho que tem dificuldade, mas não. Você pode até no primeiro momento se iludir achando que você tem mais problemas do que eu. Cada um tem a sua quantia. E se a gente for ter a honestidade de contar, nós vamos descobrir que nós temos problemas muito parecidos. Agora, você precisa enfrentar os seus problemas. Eu não posso enfrentá-los por você. Eu preciso enfrentar os meus problemas. Eu tenho lá, na estrutura da minha vida, os problemas que são próprios da minha vida. Que são próprios do meu ser. Da estrutura que me cerca. E preciso administrar diariamente tudo isso para que eu tenha o direito de extrair a satisfação de ser quem eu sou. Um médico, por exemplo, ele tem os problemas que são próprios da profissão dele. E ele consegue ser feliz mesmo tendo todas as dificuldades ali. Por quê? Porque ele enfia as unhas na realidade e vai lá buscar o motivo da sua satisfação. A satisfação é um diamante que nós vamos encontrar todo dia, no meio dos cascalhos. Porque se você resolve prestar atenção naquilo que deu errado, você vai se distrair com os cascalhos e você nunca vai chegar ao diamante da realidade. Quantas coisas dão errada todo dia? Se você escolhe ficar nelas, você vai ficando aborrecido com o tempo, amargurado. Se você não é capaz de ver o lado bom da vida, você vai ficar sempre lá, aquela pessoa cabisbaixa, desinteressada e desinteressante também. Que é muito ruim a gente ficar próximo de uma pessoa assim. Que não encontra motivos para a sua alegria. Que fica sempre pedindo o diamante do outro que não encontrou o seu. Não é justo com o outro. Não é justo com você. Você tem o dom de garimpar esse diamante em você. Não queira recolher o diamante que o outro alcançou. É seu, é sua luta. E outra, você pode até se iludir, o diamante que ele alcançou vai me trazer alegria. Não traz, não. O diamante da realidade só tem brilho aos olhos de quem o de fato produziu. Quem de fato o produziu. Eu preciso produzir na estrutura da minha realidade um diamante por dia. Porque é com esse diamante na mão que eu encerro o dia. É com ele que eu enfrento a noite. E é com ele que eu recebo o dia de amanhã. Só que amanhã ele não serve mais. O diamante de hoje brilhou hoje. O diamante de hoje me enriqueceu hoje. Amanhã eu tenho que começar a luta toda de novo. Porque ele não sobrevive à luz do dia amanhã. Serviu para hoje. Amanhã a realidade será outra. Os problemas serão outros, as alegrias serão outras, os desafios serão outros. E eu preciso lá enfiar a unha nessa realidade e extrair o diamante do dia. Não é assim que você precisa fazer lá no seu trabalho todos os dias? Se você insistir em ficar com a cara amanhecida, não vai conseguir nada. Se você chegar no seu trabalho amanhã, do mesmo jeito que chegou hoje, não espere muito de você. Você tem de renovar antes de sair de casa esses motivos. Se nós não renovamos esse diamante diariamente, ele vai perdendo o brilho, aí nós vamos ficando com aquela pedra morta na mão. Desanimados, sem vida, sem alegria. E isso vai gerando em mim, minha gente, um desconforto existencial, e eu deixo de buscar a pedra todos os dias.
É por isso, por mais pecaminosa que seja a estrutura onde nós estamos, o desafio é pessoal. Eu tenho que buscar a pedra, o diamante que está no meio de tantos cascalhos, porque senão a minha vida vai perdendo sentido. A minha vida vai perdendo o brilho, vai perdendo o viço. Se na sua casa, se você não fizer a sua busca por ser o melhor filho, o esposo fiel, a esposa fiel, o irmão, isso vai perdendo com o tempo. E daqui a pouco você não acredita mais na sua experiência. Quando você deixa de acreditar naquilo que você pode alcançar de você mesmo, você está decretando a sua sentença de morte. Quando você se deixa levar por aquilo que é mais mesquinho em você, você decreta a sua sentença de morte. E não basta estar no meio dos outros. É preciso estar com os outros. Mas a gente só pode estar com os outros quando a gente conseguiu harmonizar no mais íntimo do nosso coração a nossa identidade, a nossa luta pessoal, o nosso autoconhecimento, esse crivo onde nada escapa ao questionamento da consciência. Será que eu estou sendo negligente? Será que eu estou deixando de buscar essa pedra preciosa? Será que eu estou insistindo em guardar aquilo que eu já alcancei de mim? Será que eu não estou ousando ir além? Como o velho boiadeiro levando a boiada, tocando os dias pela longa estrada. É assim que Deus nos quer, minha gente. Vida perfeita não temos, mas a gente pode ser um bom garimpeiro. Bem, se você chegou até aqui, mostra que você está com disposição para mudar. Você cansou de fugir. Esse tipo de atenção é raro, é algo precioso. Deixa nos comentários a sua cidade e, se quiser, compartilhe esse vídeo com alguém que também tem sede por clareza. Valeu, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau. Se você ficou até aqui, se você parou o seu dia para escutar, isso já te diferencia da maioria. Curta, comente de onde você está ouvindo e dá uma olhadinha nos links da descrição. Com certeza você vai encontrar aí mais conteúdo que continua essa conversa com você. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.